Oi, bom dia. A gente vai estar conversando sobre família, como sempre, né? E hoje, sendo quinta-feira pela manhã, a gente vai estar conversando com o Adson. O Adson tem nos ajudado, nos auxiliado com seus conhecimentos a respeito de administração e o que a administração pode proporcionar, não é, para as famílias, para a convivência familiar. E nessas semanas, quando ele tem nos falado, muita coisa tem sido aprendido e apreendido pelas famílias. E hoje, por certo, nós vamos desfrutar de mais algumas informações. E hoje é um tema muito interessante, não é, para as relações cotidianas na família e a preocupação do ganha-ganha. Eu só ganho se o outro ganhar também. Entende? Isso é um pouco diferente, digamos, de um sistema que a gente está acostumado, não é? Onde as pessoas estão aí disputando e entendem que para subir é preciso que alguém desça. Mas a administração já tem outra visão. A administração, então, vai nos auxiliar com essas informações e ele vai estar já nos colocando, não é, essas diretrizes, esses conhecimentos da administração. Bom dia, seja Bom, bem-vindo. bom dia. Realmente, deixa eu trocar aqui. Agora ficou melhor. Botar uma luzinha aqui para ver se fica mais claro. Muito bem. Certo. A gente está. Eu sempre, né, quando eu estou colocando lá, eu coloquei o tema como a administração pode ajudar na harmonia familiar, então, que é o nosso interesse, tá? Porque também ela ajuda em outras áreas, mas a gente, Claro. atuando nessas áreas, acaba causando, né, harmonia entre a família. E a gente colocou esse tema A aí gente porque... pode até entender que família ainda é a melhor empresa, a melhor organização a se Isso, investir, não é? exatamente. Quem é sábio, né? Então, eu tenho um amigo que dizia assim, se eu soubesse a fórmula para mim ganhar muito dinheiro, para mim ser feliz. Aí eu falava para ele assim, rapaz, invista na sua família, né? Talvez você não precise nem de tanto de dinheiro. Então, às vezes a gente sai, né? E eu tentei esses dias, até coloquei aí um filme que eu assisti quando eu era criança, que é o Pássaro Azul. É um filme muito interessante, né? Quem tiver oportunidade no YouTube tem o filme todo, que conta a história de duas crianças que ganham um pássaro, e aí alguém diz para ele, você só vai ser feliz se você tiver um pássaro azul. Mas ele tem um pássaro, mas ele nunca observa. E ele sai, roda o mundo todo, vai em vários lugares, encontra com várias pessoas, aí volta para casa triste. Quando ele volta, a casa dele parece que está mais brilhosa, mais bonita. Aí a menina fala, mamãe, mas a casa está tão brilhosa. Não, sempre foi assim. Você que não tinha observado, aí quando ela olha para o pássaro dela era azul. Então a felicidade dela estava lá, mas ela ficou procurando em outros lugares. Então, investir no nosso relacionamento, investir na nossa família, ainda é, né, o melhor investimento que a gente faz. E quando a gente fala de negociação, né, então, as organizações, elas perceberam uma coisa. Tempos atrás, inclusive da minha época, qual era a preocupação das pessoas? Era fazer negócio e a organização, ou a pessoa que estava à frente da organização, se sentir vencedor. Eu consegui empurrar um produto, ou eu consegui empurrar um serviço, e eu vendi, já estou feliz, tive bastante lucro. Mas o que eles perceberam com isso? Perceberam que todas as vezes que eles faziam um negócio, e eles ganhavam, e o outro tinha a sensação que perdeu, ele não voltava mais, porque ele se sentia frustrado. E as questões emocionais são muito importantes. Então a pessoa falava assim, poxa, agora que eu percebi aqui que aquele vendedor, aquela empresa ou aquela organização, ela me enganou, me fez comprar um produto que não tem tanto valor agregado como ele prometeu, e aí se sentia frustrado. Aí o que perceberam? Perceberam que para que haja um engajamento e que o cliente retorne, o fornecedor, as pessoas que estão interessadas, há necessidade que ambos saiam ganhando. E que haja, não só que saiam ganhando, mas que eles entendam, né, não só a parte de cá, ou nem só a parte de lá, mas que ambos entendam
que eles estão ganhando é bom para você e é bom para mim. E a gente colocou isso para a família também. Por quê? Porque, às vezes, dentro da família, a gente tem sempre dito isso aqui. Né? Eu não quero nunca que as pessoas esqueçam disso. Dentro da família também haverá conflitos, porque a gente sempre disse que a família pulsa. Né? Então, há os picos. Então, os conflitos, eles acontecem, e eu diria para vocês que são necessários e são bons. Por quê? Porque isso faz com que haja crescimento. Agora, por isso a gente vai falar aqui um pouco da negociação. A gente tem que saber como fazer essas negociações. E não uma negociação onde uma das partes se sinta vencedora. Ah, eu venci a discussão, eu tinha algo para resolver, eu impus a minha vontade e eu saí vencedor. Beleza. Mas e o outro? De repente, se você saiu vencedor, pode ser que o outro se sinta perdedor e, no sentido geral, ambos saíram perdendo. Os dois saíram perdendo. A família saiu perdendo. Então, não é esse sentimento que deve prevalecer nessa negociação. Por isso eu coloquei, e aí é algo que precisa ser exercitado. Por quê? Porque a gente vive um sistema onde a gente sempre quer levar vantagem. Né? Inclusive, a gente assim, eu falo a gente não, né? Porque eu sei que tem muitos jovens nos assistindo. Mas na minha época, inclusive, tinha uma frase muito comum, dizia assim, o importante é levar vantagem. Né? Que era ter um jogador de futebol que falava, depois ele até se arrependeu, porque percebeu que não funciona assim. Isso estava quebrando as relações, porque por um tempo, a pessoa que se diz a vencedora, ela se sente feliz. Aí eu venci, mas quando ela vai retornar para aquela relação, é criado dentro daquela relação uma barreira. E muitas vezes essa barreira, e eu sempre gosto da administração, eu sempre falo para os meus alunos. Os alunos falam assim, mas se essa barreira for criada, é ruim para a pessoa que criou a barreira também. Sim, mas ela cria, às vezes, inconscientemente. Muitas ações que serão feitas, eu falo para eles, é feita inconsciente. É a mesma ideia, eu falo para eles assim, é a mesma ideia. Você está dentro de um barco. E tem um buraco no barco. Só que o buraco está do outro lado. Quando você cria essa barreira, você fica torcendo para o barco afundar. Só que você também está dentro do barco. Mas inconscientemente, você fala assim, tomara que fulano se dê mal. Só que se ele afundar, eu afundo junto. Só que inconscientemente eu não percebo isso. E às vezes eu até saboto para que as coisas aconteçam da pior maneira possível, porque o inconsciente humano, essa questão de sabotagem, ela é muito perigosa. Por isso a gente precisa ter uma relação, e isso eu falo com os meus alunos na administração, a gente precisa ter uma relação muito boa com os nossos colaboradores, uma relação muito boa com os nossos fornecedores, uma relação muito boa com os nossos clientes, para que a gente não crie nele, porque se no momento que você criou, ele vai procurar sempre algo que é negativo para te condenar. Por quê? Porque ele se sentiu frustrado, ele se sentiu traído, ele sentiu que você está rindo dele, porque muitas vezes você nem está. Às vezes você nem está sabendo, mas só naquele sentimento que você falou assim, poxa vida, ele poderia ter me falado que esse produto ou esse serviço não era bem dessa maneira, mas ele me enganou. Às vezes não foi nem porque ele quis. Então a gente precisa ter bastante cuidado nisso, tá? E eu vou ter que contar aqui para vocês só um exemplo na questão empresarial e que vem para a família, né? Eu tenho um colega e ele foi comprar uma TV, né, numa dessas lojas aí. E aí o cara pegou e falou assim, eu vou lhe vender, ele vendeu uma televisão de alta tecnologia para ele. É internet, é YouTube, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ele não tem internet em casa, porque ele é uma pessoa idosa. Ele não sabe o que é YouTube, e ele comprou. Só que quando o filho dele chegou, o filho dele falou assim, pai, quanto você pagou nessa TV? Aí ele falou assim, eu paguei tanto, que foi muito caro. Aí ele falou, pai, uma televisão por 30% ou 40% desse valor serviria, porque isso aqui está dizendo que faz coisas que não é importante para você. Esse homem ficou chateado e falou assim, não pisa naquela loja mais nunca. E se eu encontrar com aquele vendedor, eu vou xingar ele todinho. Quer dizer, talvez o vendedor nem quis, mas o vendedor não quis solucionar o problema dele. O vendedor quis solucionar o problema dele. Eu preciso vender porque eu preciso ganhar comissão. E não se preocupou. Só que aconteceu. Ele perdeu um cliente, o filho dele ficou chateado e ele já falou para mim. E eu gosto muito dele, eu também já fiquei chateado. Eu falei com ele, seu filho está certo. O cara te vendeu um produto caríssimo, sendo que você não vai utilizar 10% do que esse produto
oferece. Por quê? Porque não é o seu perfil. Então, dentro das relações da família, também, a gente vai ter conflitos? Claro que vamos. Então, quando a gente tiver, a gente precisa sentar para negociar. Então, um dos princípios é esse. Primeiro, quando eu for negociar com a minha família, e aí não importa o grau não, a quantidade de pessoas que tem dentro da família, a primeira coisa que eu preciso ver é qual é o problema. Né? Então, identificar o problema. Por quê? Porque o problema, quando você identificar ele, nós vamos identificar ele para ser solucionado. E é muito comum, mas é comum demais, a gente, em vez de apontar para o problema, a gente começa a apontar para pessoas. É culpa de o marido, né? É minha esposa que ela faz tal coisa, a culpa é do meu filho, que não sei o quê. Aí a esposa, a culpa é sua, porque não falou assim com a criança. Então, para negociar, nós temos que olhar para o problema. Identificamos o problema e vamos buscar o quê? Solução. Não é buscar culpado. Temos que buscar solução, né? E isso é importante demais, porque a gente tende a querer buscar sempre o culpado, porque é uma ideia de que se a gente encontrar o culpado, inconscientemente a gente se safa, então o problema não se torna meu. O problema é seu, porque foi você que criou. Se você mudar o seu comportamento, se você fazer assim, você fazer assado, e aí eu já transferi para o outro. Então, quando eu faço isso, eu não estou envolvido em solucionar o problema, porque eu estou achando que o problema está lá. Agora, quando eu olho para o problema, eu falo assim, o problema é esse aqui. Então, beleza. O que nós podemos fazer para resolver isso aqui? Né? Aí, o primeiro. Né? E aí, a gente arrasta para cada um pensamentos de solução de problema. Esse é o primeiro passo. Então, identificar o problema, tá? E tentar resolver o problema. Nada de buscar culpados, nada de apontar para as pessoas. Então, uma boa negociação, ganha-ganha, a gente não vai ficar procurando culpado. Nós vamos atrás de soluções, tá? E essa questão de ir atrás de soluções é muito interessante. Dentro da administração diz assim, quando eu busco um culpado, eu gasto tanta energia buscando o culpado que eu deixo de focar no problema. O problema acaba não sendo resolvido, ele vai crescendo. Porque eu estou procurando lá. Não, esquece. Pode ter até um culpado, mas esquece. Vamos aqui focar aqui. Como que nós vamos resolver isso? Porque quando a gente faz a negociação para resolver, a gente quer resolver o problema. A gente não quer apontar culpado, porque isso não vai ter solução. E ainda dentro da família, se você for analisar, não é só um culpado, mesmo que ele seja o principal. Há um leque de culpas que todos terminam sendo alcançados, né? Todos, de alguma forma, cada um participou com alguma culpa, mesmo que tenha culminado naquela pessoa. Né? Exatamente. Isso. E isso também é muito, muito bem colocado. Quando a gente está na administração, também assim, porque a administração ela tem muita ideia de se trabalhar em equipe. Então ele fala assim, quando um membro da equipe ele erra, todos são culpados. Então, aí quando a gente pensa por essa perspectiva, então a gente não fica procurando culpado, a gente fica procurando solução. Então, primeira coisa é, segundo, interesse. Né? Precisamos ter um interesse comum para resolver esse problema. Então, vamos negociar. Então, identificamos o problema. O nosso interesse é comum. Por quê? Porque se a gente resolver esse problema, não vai ser bom só para você. Vai ser bom para todos. Né? E a gente tem batido muito nessa tecla. E aí, eu até falo, quando eu falo para os casais, né? Quando eu encontro com o marido ou com a esposa, que está interessado, ela identifica, às vezes, por quê? Porque eu falo que às vezes a esposa tem mais essa percepção, então ela tem a percepção que precisa melhorar. Aí eu digo para ela assim, ó, quando você tem essa percepção de que você precisa melhorar e você busca recursos para melhorar, isso é uma atitude de amor. De amor para quem? Para o outro, para a sua família, porque você está buscando melhorar você. Então, quando você melhora você, não é só uma atitude egoísta. Egoísta, está só pensando assim, não. Quando você melhora você é uma atitude de amor, porque dentro da família, quando eu melhoro, para o meu relacionamento familiar ficar melhor, é uma atitude de amor, porque eu vou abençoar, ajudar o outro. Né? Então, é muito bom a gente pensar nisso, cuidar de você. Porque quando eu estou bem, olha bem,
se eu, às vezes, há uma inversão muito nisso no relacionamento dos pais. Eu mesmo já tive muito isso. Então, às vezes, os pais, eles dão tudo para os filhos, se sacrificam, aí ficam pelados, rasgados, não fazem curso, não fazem nada, porque eles querem investir só no filho. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo meu filho, e aí eu acabo ficando fragilizado. E aí, no momento que meu filho precisa de mim, eu estou tão fragilizado que eu não consigo ajudar ele. Então, deveria ser o contrário. O que eu tenho que fazer? Eu vou investir em mim. Porque no momento que eu estiver bem, não tem como eu agir de outra forma com o meu outro. E principalmente com meu filho, com minha esposa. Então, cuide de você. Então, há um interesse. Então, eu identifiquei o problema, o interesse comum. Então, se eu melhoro, melhora para todos. Né? Critérios, e isso também, né, é importante. Então, quando eu identifiquei, há um interesse comum, quais são os critérios que se usa para a gente solucionar determinados problemas dentro da negociação? Por quê? Porque é bom a gente ter critérios. Porque se a gente não tiver critérios, em um certo momento eu vou agir assim. Num momento igual ao outro, eu vou agir de outra forma. E isso acaba criando, em vez de ser um ganha-ganha, é problemático. Onde que a gente vê muito isso? Por exemplo, você que está me ouvindo aqui nessa live, que acompanha futebol, qual é o grande problema dos árbitros? Que os técnicos, jogadores, aqueles caras que entendem de futebol têm dito hoje. O técnico não, o técnico, o árbitro, o juiz, ele tem critério. Porque, olha só, o cara tem um carrinho lá, ele marcou pênalti. Fez a mesma coisa aqui e ele não marcou. Aí cria uma confusão. Em vez de haver harmonia, vai haver problema. Porque vai dizer assim, pô, naquele dia você disse que era assim, assim, assado. Por que hoje está mudando? Então a gente precisa, quando estiver dentro da negociação, a gente precisa estabelecer quais são os critérios que a gente usa para resolver certas coisas. Então, serve para aqui, serve para lá. Como dizia meu avô, vara que bate em Francisco, bate em Chico. Vara que bate em Chico, bate em Francisco. Então, os critérios são importantíssimos para que a gente possa estabelecer como a gente vai fazer isso. Porque se a gente não estabelecer, a gente pode usar formas diferentes em mesmo problema. Aí alguém pode questionar por que aquele dia fez assim. Claro que nós não estamos dizendo que é uma coisa rígida. Claro que não. E mas critérios... quando você estabelece, então, critérios, tem ainda outra, entre outras vantagens, tem uma outra muito boa. É que você passa a ter colaboradores. Porque as pessoas já sabem que aquele é o critério, então, quando elas observam o que você não observou, elas lhe ajudam, não é? Na direção daquele aspecto, porque elas sabem que aquilo já está pré-determinado como sendo algo que... Então, você termina tendo ajudas, né? É até uma forma de delegação, né? Porque todo mundo conhece quais são os critérios e ajudam, né, na organização, na direção daquele tema. Né? É verdade. E quando a gente tem critério, quando a gente estabelece critério, a gente acaba tendo uma sensação de mais de justiça. Porque ele fala assim, ele fez isso com fulano, dentro desse negócio, mas com ciclano a mesma coisa. Então, serviu para ele, serviu para mim. Então, não há aquela ideia de que protegeu ali, protegeu cá. Então, acaba tendo uma equidade. E isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque eu sempre digo que uma das coisas que mais traz problemas para a gente são questões emocionais. Então, e as questões emocionais, eu volto a dizer, muitas vezes elas são até recorrentes de inconsciência. Mas se eu observo que alguém aí, às vezes a gente ouve muito isso, né? Pessoas dizem assim, meu pai, ou minha mãe, meu irmão, para fulano ele faz de uma forma, para ciclano ele faz de outra, ele gosta mais de fulano que de ciclano. Então, há uma percepção de que fulano está ganhando mais, eu estou ganhando menos. Então, se a gente não tem a sensação de que todo mundo está ganhando, a família toda está ganhando, então isso pode causar um sentimento meio que ruim. E aí a pessoa acaba não criando aquela harmonia e acaba não se engajando dentro do que é necessário para a solução do problema. Né? E outra coisa, eu já tinha falado antes, que eu anotei opções. Né? Quando a gente tem lá
o problema, ou a gente vai fazer negociação, vamos colocar um leque de opções, né? Cada um põe o que você pensa que a gente pode fazer para isso aqui, né? O que você pensa, né? Ontem eu estava dando uma aula para os meus alunos, e aí um aluno falou comigo assim, mas ele é dono de uma empresa, ele falou assim, mas eu chegando lá, eu falo que tem que fazer do meu jeito. E funciona. Eu falei com ele, beleza, funciona mesmo. Porque quando a gente impõe a força, às vezes funciona, mas por quanto tempo que funciona? Eu citei para ele, falei assim, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que eu tinha um gerente, ele não era um líder, ele era um chefe. E ele era muito cruel. Então, e ele ficava em São Paulo, mas ele vinha, ficava uma semana aqui na empresa. Então, quando ele vinha, todo mundo ficava tremendo de medo, todo mundo se comportava de uma forma. Quando ele ia embora, as pessoas chutavam o balde e a produtividade não era tão grande. Então, só produzia na presença dele. Então, não adianta nada. Então, isso não adianta nada. Ele falou assim, aí eu falei com ele, não, você precisa negociar com a pessoa para ele entender que ele também está ganhando. Porque se você só falar assim, você tem que fazer assim, senão eu vou mandar você embora, ele vai fazer, até porque nós vivemos num sistema onde as pessoas elas acabam nos obrigando ou nos chantageando, porque nós estamos vivendo num momento, e acho que sempre vivemos agora mais, né, teve épocas menos, né, ontem eu estava estudando sobre recursos humanos, e a professora estava dizendo que houve épocas no Brasil onde o trabalhador ele escolhia o emprego que ele queria porque havia muitas vagas, e aí ela disse que era difícil as empresas abrirem mão até de alguns critérios, falando, não vamos ser tão exigentes, porque nós não estamos conseguindo colocar pessoas. Mas ela disse que quando há uma queda na mão no emprego, aí que ela falou, o que acontece? As empresas começam a colocar o sarrafo mais alto. Aí eu quero contratar a pessoa, aí começa a escolher, por exemplo, uma pessoa para varrer a minha empresa. Tem que ter pós-graduação. Porque tem muita gente pós-graduada que está desempregada. Então ela coloca isso aí. Que também ela falou que também não é bom. Também não é bom. Porque se eu sou um pós-graduado e eu vou varrer uma empresa, eu estou precisando, eu vou varrer. Mas a minha cabeça vai estar sempre pensando, eu quero sair daqui. Aqui não é o meu lugar. Então ela diz que isso gera prejuízo também. Mas os empresários não pensam assim. Eles acabam chantageando, ela falando, chantageando. Você não quer? Aí ela falou assim, que inclusive ela falou ontem, e eu já também ouvi de alunos, quando eles vão reclamar algum direito, né? Aí ele pega lá o tanto de currículo, você não quer não, tanto de gente que está querendo trabalhar. Então, isso cria um sentimento muito ruim na pessoa. E é o que a gente está querendo trabalhar dentro da família, exatamente isso, não criar esse sentimento. Esse sentimento que pode se tornar um sentimento até inconsciente e fazer com que você se comporte de uma maneira que você vai estar boicotando você mesmo e a sua família. Então, por isso que o ganha-ganha é importantíssimo. Você sentir a sensação. Nossa, a gente teve lá, sentamos, cada um colocou a sua ideia, negociamos. Não foi do jeito que eu queria, mas uma parte do que eu coloquei foi implementado, uma parte do que minha mãe colocou foi implementado, e a gente percebeu que realmente vai dar melhor. Eu tive participação nisso aqui, o filho, a esposa e o marido. E isso, gente, traz um benefício enorme, enorme. Só abrindo um parênteses, por exemplo, eu estou fazendo um curso online aí, né? Constelação familiar, psicanálise sistêmica, e o professor estava dizendo uma coisa, e ele disse que é pesquisa, tá? Eu não verifiquei, mas ele eu estou na aula, então eu acabo acreditando um pouco no que ele disse. Mas ele disse o seguinte, que foi feita uma pesquisa com adolescentes e jovens que se envolveram com drogas para descobrir o que levaram. Claro que tem vários fatores, mas o fator predominante que eles falaram foi o seguinte: eu não sou importante no meu lar. Ele funciona comigo ou sem mim. Comigo ou semigo, como dizia meu avô. Ele falou assim, se eu chegar tarde, tem comida. Se eu chegar cedo, tem comida. Se eu dormir até meio-dia, tem comida. Se eu estiver viajando e eu voltar, a casa está limpa. Então, eu não sou um fator de mudança, de importância dentro do meu lar. Então, ele não se sente parte daquilo. E aí ele vai buscar em outro lugar. Ela falou, incrível. Por isso, eles precisamos dar tarefas e responsabilidade para os nossos adolescentes. A gente não dá, aí ele entende, poxa, esse lá aqui comigo,
funciona. Se eu não estiver aqui, funciona do mesmo jeito. Então, eu não tenho importância aqui. Então, quando a gente faz isso na família, no ganha-ganha da negociação, para que todos se sintam importantes. A gente sabe disso. A gente, por exemplo, eu, que fui muito tempo, vivi com meu avô, né? Eu vivi com meu avô, e o meu avô era um nordestino, e ele era daquele nordestino que ele dizia cabra macho. Quando eu paro para pensar hoje de tudo que eu aprendi, do curso que a gente fez aí, do upgrade, vencendo as rotinas nocivas, eu descobri quanto que a minha avó era oprimida. Porque ele não permitia que ela falasse, não, aqui quem fala é só o homem. Aí a gente fala assim, é bonito. Mas depois, em muitos momentos de recordação, porque quando eu fiz o psicoquestionário, eu tive que buscar algumas coisas na minha memória. Gente, eu até fico emocionado. Quantas vezes eu vi minha avó abatida? Era um casamento, a dizer, um casamento estável, mas não havia felicidade nela. E hoje eu consigo entender por quê. Porque na negociação que o meu avô fazia, nem ela, nem os filhos podiam ganhar. Era só ele. E ele achava que estava certinho. Ele fez E ele terminava perdendo também, né? Exatamente, terminou perdendo. Perdeu filhos, filhos foram embora revoltados. Filhos fizeram coisas totalmente contrárias do que ele pregava. Não porque eles eram só ruins, mas porque eles queriam confrontar a maneira como ele fazia. E eu não estou aqui dizendo que ele fez com maldade, não foi. Mas faltou esse conhecimento que nós temos hoje. E aí houve... Aí, quantos anos ficou casado? 70 anos. Mas quanta opressão teve dentro daquele relacionamento. Então eu me lembro muitas vezes ela lá no cantinho, sozinha, às vezes cabisbaixa, porque não tinha voz. Tinha que cumprir tudo aquilo que eu tenho que fazer. E relacionamento não é isso. Hoje a gente percebe isso. Então, pensa aí quantos sentimentos guardados dentro do coração dela. E muitas vezes também, e isso é interessante, que muitas vezes quando a gente, e aí a gente fala de relacionamento homem e mulher, com o filho também, quantas vezes a gente grita com o filho, impõe, tem que fazer desse jeito, é o meu jeito que é o certo. Aí o filho faz, aí você vê que ele está abatido, aí você sai, nossa, às vezes você fica com o coração também, não, acho que alguma coisa está errada. Às vezes você não dá o braço a torcer, você não vai voltar atrás, mas você passa aquele dia ou aquela semana com a sensação que algo não está correto dentro daquilo. Então, você ganhou? Teoricamente sim, mas quando você vai olhar, é uma vitória que não traz nada de positivo. Só vai dizer que é o seguinte, eu ganhei, e aí? Então, bastante cuidado nessas negociações dentro da família. Também fora da família, viu? Vocês que são empresários, vocês que são gerentes, vocês que são vendedores, também fora da família, mas como nós estamos focando aqui na família, também. E não tem nada melhor do que você acabar a negociação e todo mundo levantar, ganhei, o outro, ganhei, o outro, ganhei. Gente, você já pensou nisso? Se todos saem ganhando, então a gente precisa tirar esse sentimento de que só há vitória se houver um derrotado. Necessariamente não. Necessariamente não. Então, às vezes a gente perdeu isso, porque, por exemplo, na escola, desde de criança, a gente é estimulado a dizer assim, não, quando é que eu fico feliz quando eu tiro uma nota? Eu me lembro que eu apliquei uma prova para meus alunos, e aí um aluno tirou nota máxima. Nossa, mas esse aluno ficou numa felicidade, mandou mensagem para mim, uai, se eu tirei nota, porque ele nunca tinha tirado a nota daquela, ele ficou feliz demais. Aí quando ele percebeu que todo mundo tirou a nota igual a dele, ele ficou infeliz. Aí depois ele chegou para mim e falou assim, mas todo mundo tirou 10, eu pensei que era só eu. Eu falei, ué, mas você se superou e você está triste por isso? Não, eu queria que só eu tivesse tirado 10, porque eu ia ser o vencedor. Eu falei, não. Você não luta contra o outro. Você luta contra você mesmo. Você luta contra você mesmo. Você tem que superar cada dia você mesmo. Deixa o outro. O outro tem sua criação, tem o seu modo de pensar, tem suas oportunidades, talvez que você não teve. Tem as facilidades que talvez você não tenha. Então,
Quem é o alvo que você tem que mirar? É você mesmo. Se hoje eu estou 10, amanhã eu quero estar 12, depois eu quero estar 14, e vai crescendo. Aí eu estou melhor do que ontem. Vitória, eu falei com ele, Vitória. Quantas vezes você tirou um 10? É a primeira vez? Pô, significa o quê? Que você é um vencedor. Mas não convenci ele, não. Não convenci. Então, às vezes, dentro do relacionamento também é assim. Então, às vezes eu falo, discutir com minha esposa, discutir com meu filho, e a minha vontade prevaleceu. Eu sou bom. Eu venci. Muitas vezes não é uma vitória, pelo contrário. É algo que vai causar problema e vai causar derrota. Então, negociação, ganha-ganha. Todos têm que sair ganhando. Todos têm que, não é só sair ganhando, ter a sensação, sentir que ele saiu ganhando. E aí você vai ver quanto que ele vai potencializar. Dentro das organizações, diz assim, quando um cliente compra e ele sente que ele saiu ganhando, ele fala bem da organização e ele volta para consumir mais. Porque ele entendeu que a organização está dando para ele algo. Não só vendeu, mas eles chamam o seguinte, eles falam assim, ó, dentro da administração, nós não vendemos produtos, nós vendemos satisfação e nós não queremos clientes, nós queremos parceiros. Então, parceiros, um ajuda o outro. Então, o cliente me ajuda, eu ajudo o cliente. O fornecedor me ajuda, eu ajudo o fornecedor. Parceria. Dentro da família não é diferente. Dentro da família não é diferente. Então, use essa técnica, né, tá? E aí eu quero mais uma vez ressaltar as técnicas que a gente está ensinando aqui, que a administração usa, que é uma ciência, a administração é uma ciência. A gente fala para alunos, a gente dá palestra, e eles conseguem fazer isso? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque precisa ser exercitado muitas vezes para que o seu cérebro entenda isso e posicione lá, para que você comece a fazer isso de maneira bem repetitiva e fácil. Porque senão, você só vai sair daqui motivado porque eu estou falando para você, o que ele falou está certo, eu percebi isso mesmo, tal. Mas se você não der o primeiro passo e começar a exercitar isso, na hora que você for negociar, você vai, vou gritar. Aí você pensa, não vou gritar não. Vou lembrar daquilo que na live foi falado. Vou exercitar a negociação ganha-ganha. Mas foi difícil. De novo. Mas foi difícil. Com o passar do tempo, com a repetição, você vai ver que aquilo vai se tornando mais fácil. Tudo isso que a gente está ensinando para você precisa ser exercitado. Não se muda da noite para o dia. As transformações, elas acontecem gradativamente. Agora, não pode haver transformação se você não der o pontapé inicial. Tem um provérbio que diz assim, uma caminhada de 100 ou 1000 metros, ela começa com o primeiro passo. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma caminhada de 1000 metros, ela começa com o primeiro passo. Eu tenho que andar o primeiro metro. Eu não posso chegar já no último metro. Não. Eu tenho que passar. Normalmente tem que ser assim. Normalmente tem que ser assim. Então, a gente está incentivando vocês a isso, tá bom? Você está lembrado que estas e outras muitas orientações que você já tem dado, você está devendo lá no curso do Upgrade, né? É verdade. Agora eu estou com a iluminação boa aqui, o microfone. Esse perfeccionismo seu está lhe fazendo mal e fazendo mal para as pessoas que poderiam estar desfrutando de tudo isso lá no curso, né? E a gente precisa colocar isso lá mesmo, por quê? Porque às vezes eu encontro com pessoas e as pessoas dizem assim, eu fico até lisonjeado, aquilo que você falou é verdade mesmo. Muitas vezes as pessoas não colocam em prática, mas eles sabem, é verdade, a gente precisa fazer isso mesmo, tá? Então, é algo bom. Então, aí eu falo com ele assim, era bom que você assistisse constantemente. Eu falei assim, pois é, assistir constantemente, por quê? Porque aquilo vai me fazendo lembrar, né? Ontem eu dei aula com ontem eu fiz uma live, porque eu tenho um grupo só de alunos da UNOFAR, e eu fiz uma live para alunos e ex-alunos, né? No Facebook, eu sempre faço uma live para eles, e ontem eu estava falando com eles, eu vou falar coisas para vocês
que já foram ensinados no curso de administração, mas muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente se perde. Então, é só para vocês lembrarem, porque vocês já têm esse conhecimento, e vocês começarem a colocar isso em prática, né? Então, eu até, aí pensando no que eu estava falando para eles, né, nessa semana da live, eu até coloquei uma parábola tibetana aqui, né, do buraco. Porque, às vezes, eu falei com ele, às vezes a gente sempre está recorrendo ao mesmo erro. Né? E lá na parábola tibetana, o cara diz assim, eu estava andando por uma rua e tinha um buraco, eu caí no buraco. Onde eu estou? Não sei o que eu estou fazendo nesse buraco. A primeira coisa que ele faz, a culpa não é minha. Natural. A culpa não é minha. Aí se esforçou, conseguiu sair do buraco. No outro dia ele anda pela mesma rua. Lá está o buraco. Ele sabe que o buraco está ali, mas é o hábito, ele cai novamente no buraco. O que ele faz? Começa a reclamar, dizer que a culpa é dos outros, só que ele sai com mais facilidade. Na terceira vez que ele cai no buraco, ele fala, o que eu estou fazendo nesse buraco? Eu sabia que o buraco estava aqui, a culpa é minha, eu sou culpado de estar aqui. Aí ele sai dali. Aí no outro dia ele vê o buraco, ele dá a volta. E para finalizar, no outro dia ele anda por uma rua diferente. Então eu falei para os meus alunos, as questões são essas. Às vezes nós sabemos que o buraco está ali. E a gente está caminhando para cair naquele buraco. Parece que o buraco está te chamando, está te atraindo. Então, é necessário, falei para eles e falo para vocês, é necessário fazer mudanças. Ande por outra rua. E andar por outra rua, no meu entendimento, é buscar ajuda, buscar conhecimento e buscar maneiras de fazer com que as coisas funcionem melhor. Por isso, a gente está acreditando, né? Nós estamos com esse curso aí do upgrade matrimonial, no relacionamento familiar, não só esse, tá? O Psical tem inúmeros cursos ensinando como você viver melhor. Então, busque esse conhecimento. Estude. Veja como está lá. Porque muitas vezes, por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, eles dizem para mim, Watts, que bom que você falou isso. É porque eu sou melhor que eles? Não, mas porque eu estudo aquilo ali. E eu dou a dica para eles de algo que eu estudei, de algo que eu já vivenciei. Eu já trabalhei em várias organizações e sei que aquilo funciona daquela forma. Então eu digo para ele, faça assim. E ele fala assim, muito obrigado. Então, quando a gente está falando para vocês adquirirem um curso, nós estamos dizendo para vocês, assim, ó, vou tentar simplificar para vocês aqui o entendimento, que eu gosto muito de falar assim com meus alunos, vou falar para vocês. E aí, nós já estamos encerrando. É assim, ó. Na minha mão esquerda, eu tenho um cubo mágico. E ele está todo bagunçado. Todas as coisas necessárias estão nesse cubo aqui. Mas ele está todo bagunçado. Só que eu não consigo ajeitar esse cubo. No lado de cá, eu tenho um cubo que já foi feito. Ele está ajustado. Ou seja, as mesmas coisas que tem aqui, está aqui. Só que aqui ela está o quê? A palavra que eu uso para os meus alunos. Sistematizado. Então, muitas vezes eu estou lutando. Mas tudo que você falou lá no curso, eu já sabia. Mas você usou de forma equivocada. Não produziu, falo para eles, não produziu ou não produz o resultado que deveria produzir. Porque você conhece isso, mas isso está na ponta, deveria estar aqui. Você botou cá, você botou lá. Então, tudo que tem nesse cubo, tem nesse. Só que esse cubo aqui, alguém tem a técnica de colocar o cubo e o cubo já está montado. E o daqui está bagunçado. Mas eu não consigo montar esse aqui. Então, jogue esse e venha para o cubo que já está montado. Pegue ele. É isso que eu entendo dos nossos cursos. O cubo está montado. O que está lá foi estudado, foi colocado de maneira sistemática. Para quê? Para produzir um ganho muito grande no conhecimento que você vai adquirir lá. Então, não fique perdendo. Mas a gente tem muito isso, principalmente nós brasileiros. Mas eu acho que é assim. Não. Muitas vezes você pensa assim, mas nós estamos falando de pessoas que estudaram aquilo, pessoas que praticaram aquilo, pessoas que já executaram aquilo, que está te dando um caminho para você seguir, para você ser mais produtivo, para você ser melhor do que você está pretendendo fazer.
E no nosso caso aqui, entre outras coisas, o que nós estamos pretendendo? Viver uma vida mais plena com a nossa família. Principalmente agora, na pandemia. Gente, nós nunca precisamos estar tão unidos, em harmonia como agora. A semana passada, por exemplo, tive uma pessoa querida que morreu. Isso desestruturou toda a família. Então as pessoas estão sofrendo. E onde é que elas vão buscar o consolo? Na família. Se a família já está desestruturada, aí ainda acontece isso, morre um com coronavírus, um é mandado embora do trabalho porque a economia está ruim. Então, onde que a gente busca? Claro que primeiro a gente busca em Deus, mas Deus estabeleceu a família para a gente recarregar nossa energia. Então, quando eu estou bem com a minha família, quando eu estou bem nos relacionamentos, quando eu estou preparado, a semana passada a gente falou sobre contingência, quando eu estou mais preparado para isso, os efeitos serão menores. Porque as circunstâncias mudaram? Não, porque eu mudei. Eu mudei. E eu não dependo das circunstâncias. Eu estou bem comigo. Uma mente, eu vou falar de mente, né? Porque eu estou dentro do que eu estou estudando, as pessoas falam assim, mente. Uma mente bem estabelecida e bem trabalhada, ela está blindada contra várias coisas que atrapalham a nossa vida. E evita muitos e muitos problemas e a gente vive mais uma abundância. E é isso que a gente quer. Então, o que eu quero dizer para vocês, casais? Entre lá no site Psicalm, tem vários. Inclusive, uma das coisas que está lá, eu adquiri, que foi também, que é a Escola de Heróis, né? Fiz um curso, estou fazendo alguns aqui, e, nossa, a minha mente está só se expandindo. Então, aproveite todas as dicas. Entre lá, clique, adquira, e você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como as coisas vão mudar para você, tá? Então, a gente quer ser um agente de mudança na vida de vocês. Como é que a gente quer fazer isso? Vamos fazer isso através disso que nós estamos fazendo, através das nossas lives. Lembre que as nossas lives é um cubo misturado. Tudo que a gente está dizendo aqui tem sentido, mas está misturado. Onde que eu vou encontrar ele sistematizado? No curso. O cubo no curso... Eu queria estar com o cubo aqui na mão para mostrar para você. No curso, o cubo está certinho. O azul está no lado do azul, o vermelho do lado do vermelho, o verde no verde, e o branco no branco. Alguém entendeu o cubo, pegou toda essa bagunça e colocou ele de uma forma que, nossa, como está compreensível, como está harmônico, porque a pessoa que fez, ela entende daquilo, tá bom? Então, pessoal, entre lá, não vai perder tempo, corra lá, clique nos links, explore o nosso site lá, explore o Psicalm, tem N coisas maravilhosas que estão acontecendo dentro do nosso site lá. Onde ele está, na descrição desse vídeo, nas nossas redes, tudo que a gente escreve, a gente sempre está colocando lá para encaminhar você para lá, para facilitar, para que você possa ter acesso a tudo que a gente está fazendo. E outra coisa, e aí eu vou falar aqui por mim e vou falar em nome do pastor. Nós estamos fazendo tudo isso com muito carinho, com muito amor para você. Muito carinho, muito amor. Quando você adquiriu o curso, na hora que você estiver estudando ele, isso aqui foi feito com amor. Foi feito para que haja transformações. Foi feito para que pessoas mudem. Foi feito para que as pessoas sejam mais felizes, mais produtivas, mais harmoniosas. Então, a gente está fazendo isso com todo esse carinho, tá bom? A gente está fazendo, está acreditando nisso, e a gente vai ver muitas transformações acontecendo. Já está vendo, mas a gente quer ver muito mais transformações, tá? E sempre lembrando, no momento que você adquirir o curso, que houver uma transformação em você, a sua transformação é um ato de amor. Porque você transformando você vai transformar os outros. Tá bom? Então, negociação ganha-ganha. Faça isso, pratique isso, implemente isso dentro da sua família
e nos seus relacionamentos também, dentro do seu trabalho. Experimente fazer isso no seu trabalho também. Você que é vendedor, você que é gerente, experimente fazer. Veja como vai mudar o ambiente onde você está. Então, ganho eu, ganho você, ganha minha família, ganha todas as pessoas. Se todo mundo sair ganhando, haverá paz, harmonia. E é isso que a gente quer. Harmonia familiar através dessa ciência maravilhosa, que eu adoro, né, que é a administração, tá? Então, todos os dias, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de estar lecionando a administração. Então, aprendo muito com meus alunos, demais com as experiências dele, com muita leitura, com muitas coisas que estão acontecendo, transformações que estão acontecendo, porque a ciência da administração, como todas as ciências, elas estão cada dia mais evoluindo, e muitas coisas estão surgindo, e principalmente a administração ela está evoluindo em várias áreas, mas principalmente nas questões de compreender o ser humano, porque eles entendem que sem essa pessoa, olha para você ver, se eles entendessem, os empresários entenderam, os colaboradores não, mas o colaborador é a peça mais importante da engrenagem dessa questão das organizações da empresa. Ele não sabe disso. Por isso ele se submete a várias coisas, e aí é tema para outra conversa. Mas ele não sabe disso. Ele imagina assim, aquela empresa é cheia de tecnologia, por isso que ela está tendo sucesso. Tecnologia sozinha não produz sucesso, já foi provado. Não adianta eu ter a tecnologia de ponta se eu não tiver uma pessoa para estar ali lidando com aquela tecnologia. Eu preciso de gente. Gente, que tipo de gente? Que negocia, ganha, tá? Por isso que nós temos aí, eu falo aqui direto, temos aqui em Teixeira de Freitas, né, porque é a minha cidade, várias empresas que você vai lá nela e eles não sabem negociar e ficam reclamando, porque eu não estou vendendo bem. Não está vendendo bem, está negociando mal. Você está olhando para o produto, não está olhando para o parceiro, que é o cliente. Não está olhando. Mas isso aí é conversa para outro dia, tá? Mas eu finalizo agradecendo a vocês, tá bom? Tivemos algumas pessoas aqui, mas eu não consegui ler o nome das pessoas, mas a gente agradece muitas pessoas. Então, o que a gente quer? Que você, primeiro, dê a sua opinião, escreva aí, deixa aí um comentário. Segundo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão abençoadas. Então, compartilhe com pessoas. Eu ouvi uma pessoa falando sobre administração, algo que eu nunca tinha ouvido, porque, por exemplo, eu estou estudando muito essa questão, porque eu dei uma pesquisada e não existe técnicas de administração implementadas na família. Se existe, eu ainda não encontrei. Então, nós estamos criando algo que é uma inovação. Como disse Peter Drucker, marketing e inovação é o que faz a gente crescer. Então, é uma inovação. Ninguém tem, a gente está sistematizando isso para colocar dentro das ações da família para haver transformação e harmonia. Tá bom? Então, a minha palavra hoje, eu sempre quero terminar 9h30, mas já passei 19 minutos. Eu preciso que o meu entrevistador corte de vez em quando para a gente reduzir os vídeos, que eu acho que um tempo menor seria mais produtivo para quem assiste. Né? Porque às vezes o cara fala, 40 minutos eu não vou assistir, não. Mas for 15 minutos, eu acredito que é melhor. Então, vou tentar, na próxima semana, a gente nos policiar para isso. Né? O que pode ocorrer é que, às vezes, o tema pede muito tempo, né? Mas a gente pode realmente dividir. Eu vou fazer isso mesmo. Porque às vezes a gente está interessado em fechar o tema, até porque o quinto ponto tem a ver com o primeiro, e aí a gente quer fazer isso. Mas a gente pode descobrir como exatamente. Fazer dois programas. Temos que descobrir, exatamente. Porque, às vezes, hoje, nesse corre-corre, talvez 40 minutos fique longo para alguém assistir. Então, mas vamos melhorando, nós estamos aqui. Exatamente. Estamos a caminho. Isso. Né? Muito bem. Okay. Então, bom dia para vocês. Pronto. E lembrando a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, né, que tudo isso que o Adson mencionou do curso, você tem no link aí da descrição desta live. Então, visite os links e você vai ver muita coisa interessante, não é, que serve para você e serve para sua família. Exatamente. Adson,
Então, um abraço. Foi bom estar conversando com você e aprendendo com você. E até a próxima oportunidade. Ok. Até mais. Tchau.